Brócolis. Brócolis com erva doce não dá nenhum gás. Ó, pode fazer. Bate ela bem assim, ó, mistura ela ali num pilão com sal. Ela não aparece. Você refoga tudo junto com cebola e não vai dar gases. Eu garanto. Eu garanto. Dicas ayurvédicas da Lia Lucas. Gente, estamos... Jota, deixa eu só fazer uma pergunta. É até bom que tá gravando e talvez eu continue com a dúvida, não sei. Não estou conseguindo abrir as aulas anteriores, os encontros anteriores do grupo. Aparece só lá, Formação de Professores 2021. Para mim, não aparece, eu não sei procurar. Assim. Tá, você tem que entrar em cursos e adquirir o curso. Você tem que se adquirir. Claro. Ele está gratuito, é só você comprar ele. Mas onde que tá? Tá, eu vou achar. Dentro da plataforma, cursos, aí você vai lá, adquirir ele e faz login. Show. Vou fazer isso. Vou me encontrar. Este nosso encontro é o encontro 5, certo? Quinto encontro do nosso grupo de estudos. Nós estamos no ano de 2022, falando aqui direto da minha nave, minha central, aqui em Brasília, com as nossas amigas online também. Todos nós viajantes no tempo, né? Por isso que eu falei da nave, que nós estamos aqui imersos, né, a 72 mil quilômetros por segundo dentro da Terra em torno do Sol. É muita velocidade, não é verdade? Se segura na nave, hein? Onde é que a gente está, então? Quem lembra, Regina? Onde a gente parou? Você lembra? Foi na 40, orientação à visão. Eu acho que eles estavam finalizando ali pela 39, 40. É isso mesmo. Aí a gente começou a orientação à visão. Eu acho bem legal essa próxima etapa aqui, tá? Porque geralmente nas formações, e aí é bom colocar isso porque é uma diversidade de opções de formação. Às vezes as formações em yoga não trazem a perspectiva do conceito de darshana, né? E ainda que às vezes a gente fala do trem, o trem não fixa, sabe? Então, vamos lá. É muito importante sacar o conceito de darshana ou de darshan, porque assim é que a gente sustenta a nossa perspectiva de falar assim, yoga é uma visão, né? Você tem que ter uma visão das coisas. E aí a gente fica pensando realmente como ocidental, levando ao pé da letra. A escola do meu filho cobrou a minha mãe hoje. No mês do nascimento da Liz, eu esqueci de uns trem, dentre os trem que eu esqueci de pagar a escola, né? Aí eu tô aqui, aí liga para minha mãe, cobra minha mãe, né? Aí minha mãe de manhã falou, filho, eles me ligaram hoje de novo. Eu falei, mãe, se envolve com isso não, fala para esse povo me ligar, eu nem tive tempo de olhar isso. E aí ela se apegou à frase, não se envolve com isso não. Não estou me envolvendo com nada. Achei engraçado aquela versão que de repente eu falei, não, tá de boa, eu não falei isso com esse contexto não, estou falando com o contexto do tipo, não fica envolvida com a parada. Veja bem, a palavra encerra muitas limitações. E a frase e as expressões são muito difíceis de serem compreendidas. Por isso que se você não tiver visão, você fica preso à palavra. E Darshan é exatamente ter uma perspectiva maior sobre aquilo que você está enxergando. Ou seja, por vezes, inclusive, reconhecer as origens, né, as bases que dão sustentação. Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim, a Fabiana Coelho é uma mulher equivocada. O que vocês acham disso? O que você acha, Fabiana? Você acha que você é uma mulher equivocada? Muito. O quê? Muitas vezes. Ah, que fofo. Exato. Eu sou muitas vezes equivocado. A Lia... Você ia falar. Cortou, para mim cortou. O que você falou? Repete.
Eu estava brincando. Eu pensei primeiramente em falar. Se eu te falasse que a Fabiana é uma mulher equivocada, eu ia falar. Aí eu pensei, você ia apanhar. Mas eu pensei bem, falei, não, para a verdade. Falar a verdade acontece muitas vezes. Exatamente, porque se a gente fala assim, nossa, equivoca-se quem age de tal modo. É porque ser uma pessoa equivocada, uma atitude equivocada, é diversificar a ação. Então, o termo faz referência muito mais, não ao contexto pejorativo, mas muito mais às possibilidades que um assunto pode ter, que uma perspectiva pode ter, do que propriamente ser pejorativo sobre aquele assunto. Exemplo, existem vários temas que são equivocados, ou seja, que tem vários pontos de vista. Por exemplo, o candidato à presidência desse ano, entendeu? Tem vários pontos de vista, tem várias perspectivas. Então, quando a gente tem muitos pontos de vista, aquilo é uma coisa equivocada, sacou? Então, por isso que o yoga, a palavra yoga é uma palavra equivocada, entendeu? Ou seja, porque ela tem mais de uma perspectiva. Então, eu explico yoga de um modo, a Lia explica o yoga de um modo, a Fabiana de outro modo e a Regina de outro modo. O que isso quer dizer? Que é uma palavra equivocada. Todo mundo tem uma perspectiva, todo mundo tem uma visão. Entendeu? Não tem nada de pejorativo nisso. Agora, é óbvio que uma ação repetida muitas vezes ela ganha uma perspectiva pejorativa ruim, né? Então, às vezes pode ser bom ser equivocado. Aí você pensa, olha, vou pensar 2 vezes, 3 vezes, eu vou analisar um pouco mais essa situação, entendeu? Então, aí você está agindo de um modo interessante sobre aquilo, né? Enfim, só porque a visão começa desse jeito, entendeu? Uma coisa pode ter mais de uma perspectiva. Isso é muito legal no sistema indiano, onde você tem espaço para isso, né? Aí ele começa aqui. Orientação à visão. Esta seção serve para resumir a visão de realidade que é central ao Tantra Shaiva não dual e que dá suporte e força para todas as práticas em que o caminho consiste. Na tradição indiana, o primeiro e mais crucial passo no caminho espiritual é ser orientado sobre a visão, o darshana, do caminho que você vai trilhar. A palavra darshana costuma ser traduzida como filosofia, mas as conotações que a palavra que a palavra tem passam longe do alvo. Darshana significa visão de mundo, visão de realidade e modo de ver. É também um mapa do caminho que você vai trilhar. Podemos entender a importância da orientação sobre a visão por meio de uma analogia. Você pode ter equipado certo, você pode ter todo o equipamento certo para correr. Uma roupa elegante. Ups! Uma roupa elegante e os melhores calçados. E você pode estar em forma, mas nada disso vai importar se você correr para o lado errado. Ai, ai. Por outro lado, se você primeiro se orientar para se dirigir na direção certa, mesmo se você devagar e andar de um jeito engraçado, ainda assim você vai chegar lá, no fim. Assim, a orientação à visão é crucial, mesmo para aqueles cujo interesse no Tantra é completamente prático, pois prática que não é baseada e alinhada com a visão correta, sad, darshana, afirmam, é infrutífera. Note que a visão correta é também o primeiro passo no dobre caminho óctuplo do budismo. Faz sentido, né, gente? Porque a perspectiva é bem interessante. Uma coisa importante de se falar aqui, o que diferencia um sistema como esse de outros mecanismos teológicos é simplesmente, e o que pode ser mais bobo, né, é isso aqui. Eu vou explicar, sendo bem claro. É conclusivo para você ao aderir um caminho espiritual, é conclusivo a você que essa escolha te dê os benefícios dessa escolha no imediato momento onde você passa pela iniciação? Ou não?
talvez você não tenha entendido o que eu falei. Eu vou tentar me fazer entender de novo. Ao aderir a um caminho de liturgia, quando você escolhe uma instituição religiosa hoje para trilhar um caminho espiritual que você tenha escolhido, certo? Então, eu estou falando que você foi no centro de Umbanda, eu estou falando que você foi no centro de Candomblé, eu estou falando que você acabou de ir na igreja, assembleia, church, Todex da sua rua, sacou? E está aderindo um caminho espiritual. Uma vez que você chega nesse local, uma igreja católica ou outro, a igreja católica até que ela nem é tanto, porque ela tem até um caminho para isso também. Mas é garantido a maior parte das pessoas que passam por um processo iniciático uma resposta do mundo misterioso, do mundo oculto, àquela sua adesão. Ou seja, a Fabiana chegou lá sofrida ou alegre. Vamos pegar o exemplo comum. Comum é detonada, cabeça ruim, quer ir na igreja para encontrar alguma resposta. Valei-me Nossa Senhora, tem jeito de Deus relacionar meu problema? Tem. Tal coisa tem que ser feita. Você está rezando? Reza, tem que vir no culto, blá, 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 toma aqui, papapum. Tal dia tem a sua iniciação. Chegou lá, ela vai contar, inclusive, o relato dela e porque ela está ali, né? A gente vai ter que ouvir aquilo tudo. Depois ela faz a iniciação e pronto. No dia seguinte, ela está aliviada do caminho. Ela agora é hora de só cumprir o que é certo, viu? Fazer o que é certo. Tá ali. Bababá. Tô zoando. Mas a brincadeira é colocar a pessoa dentro de uma perspectiva onde o caminho espiritual ele não é construído. Ele não é colocado pauzinho por pauzinho, degrauzinho por degrauzinho. A diferença disso é muito simples. A diferença é que num local eu homogeneizo, no outro eu heterogeneizo. Aqui eu tenho eu e mais 3 pessoas, fora as pessoas que vão ver a live depois. As pessoas têm caminhos diferentes. A Lia, para atingir o processo espiritual dela, pode passar por um caminho completamente às avessas da Regina e avessas da minha, e assim a acontecer, sacou? Por que isso aqui é tão importante e é o primeiro passo também do caminho óctuplo do budismo? Porque é a única forma de você também se sensibilizar pela autorresponsabilidade em relação ao caminho espiritual que você segue, e não, na realidade, colocar essa responsabilização, em especial, na dogmatização externalizada, sacou? Das relações que se estabelece ali no grupo. Então, em pouco tempo, você já se vê condicionado a uma série de valores e dogmas que, por vezes, na realidade, e por sinal, na jornada espiritual, a gente tem que ser subversivo a uma série de valores e movimentos que a gente não consegue evoluir, né? Espiritualmente, né? Falando. Manda, Lia. Então, é uma questão subjetiva, né? Da vivência subjetiva de cada ser, assim. E aí a gente pode falar de todos os seres, ou a gente está falando só de humanos, né? Eu estou falando de todos os seres. A gente só conhece mesmo de verdade a humana, né? Assim, né? Nessa nossa condição. Mas eu estou falando de todos os seres, é uma busca individual, assim, não individual, mas subjetiva, né? Não é uma questão só individual. Sim. Mas eu tinha uma dúvida, me esqueci. Vou esperar para voltar. Tá. Então, ele diz aqui, né, Darshana significa visão de mundo, visão de realidade e modo de ver. É também um mapa do caminho que você vai trilhar. Mas é um mapa desconhecido, beleza? Não é um mapa conhecido, pô. É um mapa desconhecido. Era isso que eu ia perguntar, porque se é um caminho subjetivo e há tantas, não é formas, né? A gente tem vários livros, várias filosofias. O Mahabharata é gigante, é um monstro. Se você pegar para ler, boa sorte, é enorme. Né? Dali você talvez tire alguma coisa subjetiva, mas tem alguns caminhos que são traçados, né? Tem algumas coisas que já passaram, que a gente tem os asanas, a gente tem compreensões sobre os corpos sutis, sobre... Isso existe. É isso? Nesse sentido, assim, eu também estou escolhendo, não? Quando eu vejo que
Essa é a dúvida, porque hoje eu estava aqui estudando sobre os pranavaios. E aí, tá, beleza, os pranavaios, o que eu vou fazer? Vou exercitar a percepção do pranavaio. Mas veja bem, eu acho que isso não diz respeito muito ao Darshana, no sentido de que eu acho que o Darshana está associado muito mais a como você vai estar diante da realidade que você está buscando. Então, pode ser que você encontre respostas ao estudar os koshas, mas pode ser que alguém se sacie ouvindo um determinado poema do Tagore sobre Deus e sobre aquilo, e esse insight. Eu acho que o Darshana fala muito a respeito de como você se relaciona individualmente com essas nuances subjetivas, sim. É óbvio que a gente está falando aqui, e quando às vezes eu coloco umas questões ponderando o ocidentalismo religioso, e aí eu acabo generalizando para os cristãos, é porque, na realidade, a perspectiva indiana ela tem uma visão que me é mais cativa, mas óbvio, então eu vou tendenciar a elogiar ela, mas também porque ela fala mais a respeito, na minha perspectiva, da jornada do homem em busca de se integralizar, sacou? Diferente do homem divinizado, já simplesmente por estar manifesto numa ideia de dualidade bem e mal e tal. Então, isso é que começa a confundir muitas coisas, sabe? Então, quando o yoga, ou a perspectiva indiana do Darshan, fala de visão, ela, na realidade, está te dando condições de você continuar exercitando alguma coisa que depois vai ter uma profunda correlação com um termo que é equivocado. Entende agora por que eu vou dizer equivocado? Dharma, entendeu? É um termo equivocado. Júlia, boa noite, entendeu? É exatamente por ele ser equivocado é que acaba que a gente fica aqui. Ai, mas esse é o Dharma, né? A Fabiana tá lá se lascando no trabalho, síndrome de Burnout, e vem alguém e fala isso no ouvido dela, assim, aquele positivismo se sopra no ouvido dela. É seu Dharma. É seu Dharma. Aí você fala, é seu Dharma? Seu Dharma é o caramba, meu Dharma. Esse chefe chato, esse sistema escroto, essa política muito louca, é o Dharma, entendeu? A galera quer colocar as coisas no Dharma, entendeu? Tipo assim, Dharma. Até parece, cara. Até parece. O Dharma do bicho preguiça é ser devagar, porque ele come só os brotinhos das folhas. É uma medicina, Dharma é uma medicina, sacou? Tipo assim, é seu DNA, entende? É muito mais profundo do que ficar dizendo que você está dentro de um trabalho, entende? Mas com a visão, você vê que o Nisargadatta Maharaj, que é uma referência nos estudos atuais sobre autodesenvolvimento, e cabe vocês darem uma olhada na literatura dele, que é o livro Eu Sou Aquilo. No livro Eu Sou Aquilo, nós estamos falando de um senhor que foi estudar por mais de 60 anos de idade, e ele traz uma perspectiva muito acessível sobre como você pode viver o mundo, sacou? Sem ficar louco, sacou? Sem ficar louco. E aí é legal, dá uma olhadinha nisso, porque ele traz muito o Darshan, a visão, e ele vai trazer a visão. Lia, você está congelado aí? O nosso Darshan sobre você é um Darshan parado. Vou continuar, hein? Mais um parágrafo é meu, e o próximo é de vocês, hein? Hoje em dia, esse ensinamento não é muito popular no Ocidente, em parte porque preferimos não dizer aos outros o que pensamos ou cremos, mas também porque os ensinamentos da visão não são bem compreendidos. A opinião comum, então, é que yoga vai funcionar independente da sua visão de mundo, já que o yoga transcende a mente. Isso é verdade, mas de forma muito limitada. É também verdade que o yoga lhe fará progredir pouco se seu progresso for usado para reforçar uma visão distorcida. Parabéns, né? A gente pensa assim, sabe o que eu acho legal? A gente vai ouvir as pessoas falando sobre autodesenvolvimento, ou a galera, os coaches, ou a galera moderna, tal, sobre essas questões de reação e fala sobre se concentra para você ter resultado. Você quer ficar milionário? Tal coisa, pensa, visualiza, faz tal coisa, elimina as frases
crenças limitantes, não é isso? Vai retirando tudo isso aí, né? Veja bem, a mente usa a mesma estrutura para fazer o mal e para fazer o bem, cara. Então, as pessoas pensam que, tipo assim, o mal é algo completamente fora da realidade. Mas ele não é tão misterioso assim. Um traficante, nesse momento, está fazendo uma preparação para um assalto amanhã, de manhã, sacou? Lá em tal local. Você acha que vai dar errado? Não vai dar errado. Ele tem cérebro, ele está pensando, ele está estruturando, ele está dentro de uma engrenagem extremamente eficiente para amanhã isso dar certo. Igual é o do Jonathan de manhã planejando o dia, igual é do policial civil, igual é do pastor que está ali, sacou? E as pessoas têm uma ideia que o universo seleciona por pensamento, sacou? Por questões de adjetivo, entende? Por isso que a visão rompe essas questões. Não vai, não tá. Quem dera que tivesse, o universo estivesse vigiando. A gente não teria zero do tal de maldade no mundo, compreende? Porque nós teríamos uma... Então, é um mecanismo muito louco. Aí ele fala aqui, ó. Esse é o motivo por grandes yogis na Índia medieval tornaram-se feiticeiros, iludidos pelo poder. É também o motivo de alguns yogins proeminentes de hoje, similarmente iludidos, terem manipulado seus estudantes e usado seu poder para o ganho pessoal. O yoga, e mais ainda, o yoga tântrico, confere poder. E esse poder pode engrandecer o que quer que esteja presente. Faz uma boa pessoa tornar-se um santo. E faz um babaca tornar-se um babaca ainda maior e mais eficiente. Percebendo isto, que é o motivo de tantos comportamentos decepcionantes no mundo do yoga, podemos seguir o exemplo da Índia antiga e exigir dos estudantes que se tornem bem versados na visão correta antes de serem considerados estudantes intermediários, que dirá avançados. Sacou? Aí, às vezes eu dou uma viajada aqui, quando eu falei agora sobre essa questão, é essa questão, tipo assim, ele fala assim, é também verdade que o yoga lhe fará progredir pouco se o seu progresso for usado para reforçar uma visão distorcida. E as pessoas pensam que só porque a gente está falando disso, a visão nasce. A visão nasce, sabe, como se brotasse um estado iluminatório, só por... e é um dos grandes problemas até, porque, veja bem, quando um líder vai e reforça que um mantra pode libertar toda a humanidade, de duas uma. Ou ele é o Thanos, e ele está com as 5 joias na mão, lá, dos Vingadores, e aí ele está dominando o planeta, ou ele é doido mesmo, entendeu? Porque não tem como um mantra resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade é muito mais profundo, cara. É muito mais sério. Entende? É muito mais dacha, está faltando visão, está faltando exatamente se refinar. Um exemplo, eu até publiquei hoje mais cedo no canal da nossa escola, a brincadeira ali se eu erro, eu me melhoro. Então, eu vou errar pra caramba. Então, essa semana, se eu errar pouco, como que eu vou fazer? Vai ficar com a cota baixa, entendeu, Fabi? Como é que ficou a semana? Quantos dias você cometeu essa semana? Você fala, nenhum, então não aprendeu nada. Entendeu? Então, tipo assim, parece piada, mas a visão também tem por excelência o reconhecimento. Por isso que se fala tanto sobre... As pessoas falam assim, acolhe sua sombra, veja a sua sombra, as questões... É isso aqui, sacou? Que ele está dizendo. Visão, dacha. Se você, dentro da sua realidade, não inclui dentro da sua visão as naturezas, ou mesmo as recorrentes flutuações da sua personalidade, que fala muito a respeito de você. Mas não é para o outro. Fala para você, que é a única pessoa que importa, né? Você se importa, ou outra pessoa importa. A gente aqui vamos dizer assim, categoricamente egoísta nessa visão. Ou seja, se não tem como você não desenvolver seu darshan, né? Se você tiver olhando a sua realidade, você vai desenvolver o seu darshan. E aí nasce o yoga da Regina. Aí nasce o yoga da Júlia, porque elas estão mergulhadas em conseguir se autodesenvolver, entendeu? Então, quando, sei lá, a Júlia vai falar das histórias dela, é muito conveniente que ela consiga apresentar
dentro da visão de mundo dela, não só as coisas boas, interessantes e agradáveis, como também os processos de autodesenvolvimento dela, que são frutos dos colapsos, das confusões, das contraposições, entende? Das coisas que são sombrias e que não é levado para o boteco e tampouco para outros encontros, sacou? Entende? A gente vai avançar nisso. Por que isso é interessante? Porque enquanto se mente, enquanto se finge não se ser, nunca se é. E o que se é nunca é de verdade o que se é. Então você está se envolvendo com um guru, com um mestre, mas não sabe quem ele é. Você não chupa um picolé com ele, você não vai comer uma coxinha de jaca, entendeu? Você conhece o mestre e o mestre está lá na pompa dele. Aí você vai descobrir quem é o mestre. Comedor de criança, sacou? Assassino, o cara faz várias transações financeiras sacanas, sacou? Entende? Financia tráfico, sei lá, tem gente doida para todo jeito. Bom, é mais ou menos isso, né? Bom, deixamos claro. Ter a visão correta não significa ter a habilidade de recitar a doutrina direito. Significa ter marinado a sua mente e coração nos ensinamentos espirituais, até que eles iluminem a sua experiência de realidade. Significa abraçar os ensinamentos até que eles se tornem seus amados amigos e aliados, seus alicerces infalíveis. Significa ser capaz de oferecê-los para os outros do seu próprio jeito, com suas próprias palavras e ações. Note bem, no entanto, que falar sobre a visão não indica necessariamente tê-la conquistada em si mesmo. Por fim, significa ter visto além das armadilhas do falso entendimento que drenam o poder dos ensinamentos de nos elevar. Fez sentido aí o que a gente estava falando? Né? É claro que não há só uma visão correta. Cada tradição de prática tem uma série de possibilidades de visão correta, muitas possibilidades em alguns casos, poucas em outros, mas afastar-se dela vai lhe tirar do caminho cedo ou tarde. Como diz um provérbio chinês, simples, só é na aparência. Cuidado por onde você está indo, porque você pode chegar lá. Se você parar para pensar nisso, verá que faz sentido. Assim como um alinhamento errado em uma postura de yoga pode machucar o seu corpo cedo ou tarde, assim também ter um entendimento que não está alinhado com o seu real objetivo vai ser, no melhor dos casos, ineficiente e, no pior deles, levar-lhe rumo a uma ilusão profunda. Dado que a prática é diária, desalinhamentos têm um efeito lento, mas muito cumulativo ao longo do tempo. Deve haver um alinhamento da visão, prática e do fruto para esse caminho funcionar. Se você conhece alguém que praticou por anos e não é muito desenvolvido, estável, bondoso, claro, descontraído e aberto, é por causa de uma falta de alinhamento dessas três coisas. Nunca é tarde demais, mas quanto mais tempo incorremos no desalinhamento, mais difícil é para corrigi-lo. A música do El Chan, quem lembra? Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra. É isso. Cara, você não vai colocar o negócio na posição simplesmente que você quer. Essa é uma das coisas mais engraçadas. Veja bem, você treina a mente várias vezes para ela pensar negativo, para ela pensar no pior. Você tem as situações ao seu redor que te desafiam. Aí, nos momentos de intervalo, no poder do silêncio, na alta magia, na grande força, onde você não precisa ficar desenhando estrela de 5 pontas. Você não precisa acender vela. Que lugar é esse? Dentro do pensamento. A grande magia, a alta magia acontece no palácio. No palácio onde você é o grande feiticeiro, a maga, a senhora, a deusa. E você está ali no centro do ritual. E aí, no poder do silêncio, ou seja, todas as vezes que você que está aí, pobre coitada ou coitado, sai do centro do ritual para ficar sambando, dançando, pulando na sua loucura, com as suas personalidades múltiplas, sacou? Com esse condomínio que você vive aí dentro, entendeu? Aí que você quer voltar e quer encontrar lá no centro do ritual uma pessoa sóbria, entendeu? Normal, mas
quase todas as vezes aconteceu alguma coisa que te distraiu. O que é o poder do silêncio? Eu estou dizendo assim, entre esse momento e um outro momento, há um espaço. E esse espaço é preenchido pelo quê? Estou te questionando, sacou? Como que você preenche os espaços que você, teoricamente, tem de vazio entre cada pensamento consciente que você é capaz de se lembrar se eu te questionar agora? Não quer, você quer que eu repita? Sacou? Qual é o grau de lucidez que você tem sobre o que você pensa? Aí você fala, pô, Jota, nenhuma. Aí eu falo, parabéns, então seja bem-vindo, que bom, estamos juntos. Agora, há um pouco, né? Com o tempo, começa a acumular um pouco de lucidez. Você começa a ter insights de que você está presente, de que aquele pensamento é seu, de que aquilo que você está fazendo é seu. E o que acontece entre esse espaço consciente e o outro consciente é um monte de distrações inconscientes que ficam rodando como uma esteira. Patanjali vai chamar isso de nuvem de Dharma, né? Nuvem de Dharma. Um monte de pensamentos orbitando seu psiquismo. Beleza. Cada tradição vai ter alguma coisa nesse sentido, mas vocês observam que o que eu gosto de pensar é que, bom, como eu aprendi, é que a gente é bom para ser ruim e bom para ser bom. O mecanismo, o software que opera esse processo, ele tem eficiência para essas questões todas. Entendeu? Doido, né? Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Regina. Onde nós paramos? Uma objeção, né? Isso. Uma objeção que às vezes é levantada com respeito ao processo de aprendizado e absorção dos ensinamentos da visão é que, como praticantes, queremos nos livrar de todos os construtos mentais. Então, por que adicionar mais peso ao fardo considerável que já carregamos? Os professores antigos sabiam bem dessa objeção e esclareceram: não podemos saltar direto de uma fundação falha para a liberdade além dos construtos mentais. Visão correta, em alinhamento com o nosso objetivo, é precisamente essa visão que nos possibilita libertar-nos das visões distorcidas e então ir além de todas as visões construídas. Conforme procedermos, você começará a perceber como isso é possível. Concluirei esses comentários introdutórios dando só um exemplo real para ajudar a dissipar qualquer ceticismo que tenha sobrado sobre o valor de ensinar a visão. O grande mestre Abhinavagupta sugere-nos que se você pratica yoga pensando que você não é bom o suficiente como está, então há algo errado com você que precisa ser consertado. E assim, o seu yoga não pode cumprir seu propósito último, porque está sendo uma prática fundada em um entendimento errado. Ele só pode cumprir o propósito limitado que você concebeu com sua mente ego limitada. No entanto, se você pratica yoga com a visão correta sobre o self, você já está sendo a perfeita e completa expressão do divino, e você praticará yoga para realizar e manifestar o que já é verdade, sendo dado poder à sua prática para levá-la até o fim. Essa mudança para a visão correta pode acontecer a qualquer tempo, e quando acontece, a gasolina adicionada ao seu progresso será prova suficiente do que eu disse aqui. De fato, só a prova experimental é válida nesse campo. Eu argumento com palavras somente para satisfazer a sua mente de que o experimento é digno de ser feito. Agora que nos... Vou fazer um comentário. A questão que a mente, o intelecto, quer dizer, não o intelecto, a mente captura o intelecto. Ela captura a Ahankara, ela captura a natureza búdica, ela captura a natureza espiritual, qualquer nome que você der. A mente ordinária, ela captura essas informações e veste essas informações ao modo que, em geral, está o temperamento dela, por diversas nuances
tamásico, rajásico, satírico. É possível. Hoje eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava ouvindo no Spotify, voltando de carro dirigindo. Aí tocou um reggae no Spotify assim. Começou assim. No mar, a lua, o sol no mar. Repeti umas 3 vezes. Quando eu repeti umas 3 vezes, cara, eu comecei a dar gargalhada no carro. Falei, cara, é muita viagem. Ela já tá nessa, já tem 3 vezes que ela tá assim. No mar, a lua, o sol a brilhar. Aí, na música anterior, eu tava numa onda. Eu tava numa onda lá, tipo, eu, a Liz, a Neném, aquela coisa de viagem que você fica ali, né? Sensibilizado e tal. Aí, rapidamente, a minha mente saiu de uma natureza e rapidamente foi para uma outra natureza. E aí eu percebi esse movimento e fiquei me divertindo com isso, que estava viajando ali nessa coisa. A mente transita o dia todo, cara. O dia todo, em vários humores, cara. Vários humores. E o que é pior, ela captura o intelecto e faz você acreditar que ela está certa. Sabe por quê? Porque ela argumenta. E ela fala, você é ruim mesmo de yoga. Agora eu vou te dizer por que você é ruim de yoga. Porque você não hidrata o cabelo direito. Aí você fala, mas você é tonta em mente. Ela fala, não, não sou tonta. Você é tonto, sabe por quê? Porque você não usa um óculos quadrado. E ela vai te dar alguma coisa, cada vez, são coisas muito idiotas mesmo. Você pensa que é muito complexo. Presta atenção no seu diálogo interno, que você vai ver se é complexo. Entendeu? As coisas mais bobas, ela captura e te engana. E por que ela faz isso? A pergunta é, vocês nunca pararam de falar, quer dizer que eu nasci com a sabotagem dentro de mim. Já pararam para questionar isso? Por que essa mente surge? E ela é a mente que assusta o cristão, o ocidental. Ou os cristãos que têm medo de demônio. Já viu aquelas pessoas que falam assim que foi o inimigo que pegou ela? Entendeu? Mas isso vem de quê? Vem do diálogo interno, né? O inimigo chegou no diálogo interno e ficou dizendo, bota a mão aí da cueca. Bota a mão aí, tira isso daí, faz isso. Bebe de novo. Não foi, né, gente? Tem uma mente confusa. Essa mente confusa, essa mente ordinária, ela é por si só uma confusão. Mas ela não é nenhum problema, porque ela precisa cuidar de todas as coisas. A gente já falou disso. Ela tem que cuidar da visão, da hora do banho. O neném já acordou ou está dormindo? Opa, acordou, corre lá. Quem que vai cuidar disso? Vai dizer que é seu lado espiritual? Você está cagando para isso. Se fosse do seu lado espiritual, você ia deixar a criança lá e você ia continuar dormindo. Você não ia levantar para mijar, não, se a sua bexiga não doesse, se a sua mente não falasse. Levanta não, que você vai mijar nas calças. Aí você levanta e vai lá fazer xixi. Entendeu? As coisas mais simples do cotidiano, essa mente ordinária, ela fica revestindo. Então é muito normal que ela pegue alguma coisa e confunda. Ela não sabe atribuir a discriminação coerente. Quem é capaz de fazer discriminação coerente é o intelecto, sacou? Então ele olha e fala, é um livro azul, sacou? É uma caneta azul, sacou? É xixi que eu quero, tal. Então, se você não tiver um processo de autoinvestigação, de autodesenvolvimento, se você não conhecer os caminhos que te levam ao local onde você tem, por excelência, a qualidade satírica, o discernimento, viveca, se você não buscar, você não vai lá, sacou? Essa natureza é, por excelência, a necessidade de resolver as questões ordinárias, sacou? Então, não dá para, tipo assim, tem que levar esse personagem para a cama. Não é que nem a música do Lulu Santos. Não leva o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Leva o personagem para a cama e namora com ele, a mente. Fala, ô, mente bonitinha, hoje você estava dizendo tanta bobagem. Ela fala, eu sou sim. Aí você fala, você é fofinha, ela, e você não. Mas você já está falando assim comigo? É claro. É sim, aí você fala. Fala, Regina. Eu achei, assim, esse trecho que a gente acabou de ler, ele explica bem, eu acho, sobre essa diferença, né, de um self dual para um self não dual, né, nesse sentido do fato, eu acho que até pela mente gostar mesmo de movimentos, né, tá sempre buscando preencher lacunas,
porque é isso que a mente faz, e a mente se torna mestra, né, em fazer isso. Então, a gente não tem a resposta ali do outro, a gente imagina, a gente não entende o tom de voz da mensagem ali do WhatsApp, a nossa mente está o tempo todo, né, colocando tons e sentidos, significados, né, e isso tudo vem em cima de uma construção que surge a partir de múltiplos processos de identificação, né, da história, da sociedade, da forma como essas correntes de pensamento são formadas, né, e eu acho que essa ideia do integrar, né, do silenciar essa mente, esses processos de identificação, porque quando a gente se identifica com algo, quando uma cultura se identifica com algo, a gente, né, por consequência, acaba desidentificando tantos outros alvos, né? Então, seria fazer, né, mesmo essa busca por uma transição voltada para essa dissolução desses processos de identificação, né? E aí seria uma forma, por exemplo, de serenar a mente, desidentificá-la. Seria algo assim nesse sentido? Faz sentido dentro desse pensamento? Acho que sim, mas tem um ponto que também eu acho legal lembrar, que nós recebemos, eu uso o termo, é um pisoteamento intelectual, é um pisoteamento da nossa autoestima. É o total pisoteamento, porque é o seguinte, desde a primeira infância, desde a forma com que a coisa é construída culturalmente, como as visões não estão alinhadas à própria lei da natureza, à própria lei de progresso, é muito normal que uma criança jovem ou mais velha, ou ainda você com seus quase 40 anos de idade, ainda se veja, por vezes, se olhando pela perspectiva de auto-julgamento. Auto-julgamento, cara. Tem coisa mais imbecil do que a gente olhar para a gente mesmo e se auto-julgar a ponto de se punir, a ponto de se achar mal porque a gente erra. Não tem coisa mais imbecil do que você estar exposto a ser errante. Aí vai sair de casa. Lá. Errei. Estragou o passeio. Estragou tudo. Tudo é um problema. Volta para o culto da porra da situação de sucesso, que é assim, que é a única coisa. Então, é um pisoteamento constante. Então, visão de mundo aqui para nós é uma redescoberta de se enxergar carismático, carinhoso, potente, sacou? Capaz de se ver, assim, de se auto curar, sacou? A autocura que a gente fala tanto, não tem nada a ver com aplicar reiki em si mesmo, porque nada das ferramentas adianta, porque o indivíduo que não tem a visão de si mesmo, ele pode engolir todo o daime que for possível, ele pode tomar toda a ayahuasca, ele pode se embriagar de todo o sexo possível, ele pode comer todas as virgens nos rituais mais gregos do século 13 antes de Jesus, não vai resolver, sacou? Por quê? Porque o cara não desenvolveu a visão, sacou? Então, a gente volta para uma discussão muito difícil, que é a gente tem que se comprometer em esvaziar, sacou? Esvaziar é tipo assim, é uma desintoxicação primeiro, como ele falou, assim, que os mestres falam que não vale a pena, né, você sair de um ponto para ir para outro, porque senão você pode ter um problema, né? Ele fala que, ó, não podemos saltar direto de uma fundação falha para a liberdade além dos construtos mentais, sacou? Você não vai conseguir dar um salto tão grande assim, porque, de fato, você nem sabe quais são os aspectos que sustentam o que você chama de sobriedade atualmente. Você é capaz de lidar com a visão do Tantra, por exemplo, pressupõe que você lide com bastante tranquilidade com a morte, com as perdas, né? Entende o que eu estou dizendo? E é tão louco, vou dar um exemplo para vocês bem legal. O cara está procurando emprego, falou? A Ellen. Boa noite, Ellen. A Ellen pegou e mandou o currículo dela para 3 empresas. Sacou? Recebeu a mensagem do Jota. O Jota falou: que mensagem mais legal, hein? Que bom que você entrou em contato. Vamos marcar uma reunião para amanhã? Veja, ela faz isso às 14 horas, eu respondi ela às 14h01, e agora, de 14 até o momento que a gente vai se encontrar amanhã, que vai ser também às 14, seja bem-vinda à loucura da Ellen.
Entra na mente dela para tu ver o que está acontecendo. Primeiro que ela não para de olhar o WhatsApp a cada 1 hora para ver se alguém mandou alguma mensagem. Vai que mandou alguma mensagem, já que deixa eu olhar meu e-mail também. E se o cara tiver dito que vai mandar algum e-mail para ela poder receber esse e-mail, inscrever, mandar o currículo dela e alguma informação. Coitada dela, velho. 24 horas de terror. Chega na reunião, faz, e aí, nossa, Ellen, que legal, Ellen, tá tudo certo, viu? Vai ser contratada. Eu só preciso mandar ainda seu material para o departamento pessoal, para a gente ver que dia que você começa mesmo, e o seu salário, a gente vai fazer um cálculozinho, e é provável que você, assim, acho que pelo que você está dizendo, é em torno de 6, 7 mil, 8 mil, tá bom para você? Olha o sorriso dela, não para de esticar. Ela fala, claro. Só que ele falou, aí a gente vai entrar em contato, mas ele não disse quando, né? E é segunda-feira, né? Terça-feira. Fudeu, cara. Coitada, dentro do poder do silêncio, imagina a feitiçaria barata que começa ali dentro. Eu não tô zoando ela, não, porque eu conheço ela. Não, tá? Eu tô dizendo porque a gente é assim. Aí ela vai começar. Ah, não sei o que, será que eu escrevo? Será que eu saio bem? Será que não saio bem? Eita, será que eu vou comprar primeiro? O que eu não vou comprar primeiro? Ah, eu vou pagar tal dívida, não vou pagar tal, vou comprar preço. Igual pegadinha do malandro. Caraca, velho. Se prepara, meu irmão, porque vai armar o parquinho da loucura aí dentro e nos próximos dias vai ser uma loucura, velho. Aí ela tá lá voando e o marido fala, Ellen, ela, calma, calma. Ela espera. E aí ela fala, por que você falou assim comigo? Ela fala, porque eu tô louca. Mas ela não vai falar isso. Sabe o que ela vai dizer? Não, não é nada não. Entendeu? Não, não é nada não. Entende? Então, tipo assim, porque tem uma visão, sacou? Porque tem uma mente já condicionada a fazer tudo isso, entende? Sabe? Ela sabe que já rolou, mas fica aí pirando na coisa, velho. Fala, Lia. Você levantou a mão? Eu levantei a mão, mas era para complementar isso que a Regina colocou, e aí você falou exatamente o que eu queria falar, que foi a palavra descarga. Como é que eu faço uma descarga deste negócio? Porque é absurdo, realmente é um absurdo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei nada, não sei nem se vai ser importante para mim, se eu vou receber outra proposta de emprego. No meio do caminho, dali 2 horas, eu não sei se eu vou receber uma proposta de emprego dali melhor, Exato, entendeu? E eu exato. tô ali fixada naquilo ali, né? Aquilo ali é o que eu preciso, né? Eu tô com muita sede, eu preciso beber água, né? Tipo um negócio assim, uma coisa meio de sobrevivência mesmo. Eu coligo isso, né? E a minha dúvida maior é, tem jeito de dar descarga nesse negócio? Ou eu só tenho que ficar lidando? Porque às vezes eu me pego assim, tô aqui fazendo comida, assim, aí eu falo, ai meu Deus do céu, e aquele negócio que eu tinha que ter feito, mas não vai dar para fazer agora, e aí eu falo, ups, parou. Tá na hora de fazer o almoço, não vai dar para fazer isso agora, né? É tipo isso, assim? Ficar... Tipo isso. A única forma de... A moeda do cosmos, a isca que faz todos os seres se dobrarem é a mesma, não a outra, é a mesma sempre, se chama atenção, sacou? Se você separar 10 minutos do seu dia a partir de hoje, sacou? A partir de hoje, se a Lia separar 10 minutos do dia dela para dedicar 10 minutos para uma pessoa nova, você vai escolher uma pessoa ao seu redor todos os dias e vai separar 10 minutos. Se você separar, em 10 dias você tem 10 amigos. Falou? Em 100 dias você tem 100 amigos. Não escolha pessoas iguais, escolha pessoas diferentes. Conversa 10 minutos no timer do celular e faz uma estratégia. Se você fizer isso, em 300 dias você tem 300 amigos. Falou? E assim não tem como. É uma coisa muito legal. Ou seja, atenção, é energia, sacou? Então, toda hora que você perceber que a mente está dispersa assim, o que a mente gosta? A mente gosta de uma parada. Vocês sabem do que ela gosta? Não é chose, não. Ela gosta das mesmas coisas, sempre. Ela gosta do que acontece sempre, do previsível. Ela gosta do previsível. Ela gosta de alguém dando a mão para ela e levando ela para passear. Sacou? E é isso, ela gosta de atenção, cara.
Todo mundo gosta de atenção. Dá atenção para ela. Deixa ela falar as coisas. Você começou a perceber que está... Se você olha e começa a dar atenção, é como se ela para daqui a pouco, sacou? Ela para. Se você vai e conflitua com ela e questiona e fala, não faria isso, não mataria essa pessoa, não sei o quê, não faria tal coisa, não me irritaria assim. Se você questiona ela, ela fala, tudo bem, eu saio. Ela sai, mas ela volta com o mesmo conteúdo, um pouquinho maior, mais cabeludo, o ovo tem mais pelo do que na primeira vez. E é assim que a sombra fica voltando, cara. Essa sombra que a galera fala, muito desses fantasmas que ficam vindo e voltando, é porque, na realidade, você precisa sentar com eles e acolher eles. Não é acolher só na fala, é entender que essa parte que se expressa na sua mente, como diz o próprio Tantra, não é você por excelência. A parte que é você por excelência, é a parte que é capaz de enxergar isso acontecendo. Sacou? E se ela consegue enxergar isso que está acontecendo, ela é capaz de selecionar, de escolher para qual parte ela quer dar atenção. E assim a gente pode conseguir, de fato, pegar determinados fantasmas, determinadas naturezas que existem dentro de nós, e elas ficarem pequenininhas, como se fosse um poodlezinho fofinho, mesmo sendo um demônio, né? E um lobo enorme, grande, fofinho, que não é um demônio. Sabe aquela parte sua que é um chihuahua que quando aparece, sai de perto, que é o capeta? Entende? É ali, você educou ela reduziu, você deu menos comida, mas ela tá ali, faz parte da casa, mora ali, é de boa, entendeu? E tá tudo bem. Entenderam? Parecia uma piada engraçada. O chihuahua, às vezes, cara, chihuahua. Eu podia ter falado que é shih tzu, né? Tem alguém em Águas Claras aí? Agora? Nesse momento? Não? Não. Não já ia achar ruim eu falar mal do shih tzu. Vamos acabar aqui, então. Agora que nos orientamos sobre a necessidade da orientação da visão, estamos prontos para encontrar a visão central do Tantra Shaiva não dual. Primeiro, eu vou apresentar um parágrafo condensado e de alta octanagem, que contém toda a visão em forma geminal. Depois, desdobrarei esse parágrafo com mais detalhes. Use com mais intensidade a sua faculdade intuitiva e poética, lendo devagar e com cuidado, deixando as palavras se consolidarem, independentemente de você as entender intelectualmente. Sua faculdade intelectual pode trabalhar mais nos desdobramentos. Você talvez queira ler de novo esta sessão de orientação. Ainda assim, não sinto obrigação de ter de entender tudo antes de seguir adiante. Mergulhemos juntos agora, começando pelo cerne. Qual a natureza real da realidade? Tudo que existe ao longo de todo o tempo e além é uma consciência divina e infinita, livre e estática, que projeta para dentro de seu campo de percepção uma vasta multiplicidade de sujeitos e objetos aparentemente distintos. Cada objeto existe como a realização de uma potencialidade externa, inerente à luz da consciência. E cada sujeito também existe dessa forma, além de existir como um espaço contraído de autoconhecimento. Esta criação, um jogo divino, é resultado do impulso natural dentro da consciência de expressar a totalidade do seu autoconhecimento em ação, um impulso que surge do amor. A luz iluminada da consciência contrai-se em espaços corporificados de consciência por causa de seu próprio livre-arbítrio. Quando esses sujeitos finitos, então, identificam-se com a cognição limitada e circunscrita e com as circunstâncias que constituem essa fase de sua existência, ao invés de se identificarem com a pulsação infinita e transindividual de pura percepção, que é a natureza verdadeira deles, eles experienciam o que é chamado de sofrimento. Para consertar isso, alguns sentem a necessidade interior de iniciar um caminho de gnose espiritual e prática yógica.
cujo propósito é destruir seu erro de identificação e revelar, dentro da percepção, sem intermédio de mais nada, o fato de que os poderes divinos de consciência, alegria, disposição, conhecimento e ação constituem a totalidade da experiência individual, também dessa forma ativando o reconhecimento de que a sua identidade real é a divindade mais elevada, o todo em toda parte. Essa gnose experimental é repetida e reforçada por vários meios, até se tornar o fundamento não conceptual de cada momento da experiência. A impressão limitada de self e a separação do todo são finalmente aniquiladas na radiância incandescente da completa expansão até uma completude perfeita. Então é que a percepção engloba completamente a realidade de um universo que dança em êxtase, no vigor de sua divindade completamente perfeita. Veja bem, se não há aqui nessa perspectiva um reconhecimento do sofrimento, não por um meio mais de que o sofrimento agora ele não ocupa mais um espaço de alienação, sacou? Eu não posso estar alienado ao sofrimento no sentido de que estar aqui é sofrimento. Já viram isso? Viver é sofrimento. A perspectiva cristã, espiritualista, ela tem uma ideia de um calabouço. Elas falam que o corpo é um clausuro. Tá me entendendo? Um local, uma prisão. A prisão veja, eu tenho desejo, eu deixo de desejar à medida que eu realizo. Eu insisto em colocar parte da minha saciedade e da minha realização no desejo. O desejo se esvai à medida que ele se realiza e eu preciso renovar o meu desejo. O que me permite me renovar? O que é capaz de renovar o meu desejo? Afinal, se eu alienar ao meu desejo, a minha escolha pela realização do meu desejo, o ato falho ou uma ideia errante, ou ainda um resultado, por vezes, que o sofrimento me leva a não fazê-lo, o que eu consigo? Eu consigo estacionar, não é? Eu consigo parar. Parando, a única coisa que eu consigo é me alienar. Né? Então, se o universo é uma dança, se à medida que Shiva está transitando entre espaços de realidade, que nada mais falam a respeito do que o círculo, e o ciclo do dia-noite, o movimento. Se nós estamos falando de uma energia que é pulsante, que expande e contrai, e que à medida que ela faz isso, tudo que está para trás se destrói, veja bem, quando Shiva caminha um passo, né, tudo que estava atrás foi destruído. E todo local por onde isso caminha é destruído. O único local onde essas informações persistem em existir é dentro da mente, em função da memória. Sacou? Veja, a capacidade da nossa visão de sintetizar tudo isso e reconhecer, como ele falou, que é possível que a gente consiga, através da luz da consciência, e cada sujeito também existe dessa forma, além de existir como um espaço contraído de autoconhecimento, ele está falando da individualização, sacou? Contraído de autoconhecimento. Então, a perspectiva, uma vez que você tem essa perspectiva, você não está validando o ato falho, mas a partir da experiência da visão direta da realidade, onde eu reconheço que é exatamente em função de me alienar, de alienar minha visão ao resultado de colocar isso como um sofrimento, e ele destaca, né? Vamos pegar só esse trecho aqui do sofrimento. Ele fala, quando esses sujeitos finitos, ou seja, nós vamos acabar, beleza?
então, identificam-se com a cognição limitada, ou seja, com a realidade ordinária, com o mundo ordinário, e circunscrita, e com as circunstâncias, ou seja, aquilo que aconteceu ali na esquina, aquilo que aconteceu ontem, aquilo que aconteceu hoje, as circunstâncias circunscritas, que constituem essa fase de sua existência, ao invés de se identificarem com a pulsação infinita que está destruindo tudo, ou você é escolhidão, tá rodando porque o universo escolheu você para te sacanear, entendeu? Não tem uma escolha. Se existe um problema, provavelmente é social, falou? É bem mais provável ser social. Aí ele fala, com a pulsação infinita e trans, ou seja, capaz de se revestir de muitas formas, trans, individual, de pura percepção, que é a natureza verdadeira deles, eles experienciam o que chamam de sofrimento. E a gente para no sofrimento. E a maior parte de nós paramos no sofrimento, sacou? Não vou entrar nesse assunto, senão as pessoas vão ficar emocionadas. Mas o sofrimento dos términos afetivos. Ai, meu Deus do céu, hein? Fala a verdade. Isso mexe, não mexe? Não é verdade? Mexe. Porque não existe lugar onde a gente mais expressa e mais enfia esperança e cogitação. Sabe? Não tem lugar. Você quer ficar louco, cara? Você quer ficar louca? Casa. Por quê? Porque esse é um modelo de te levar à loucura. A vida adulta ela é completamente avessa do discernimento, pode crer. E se você não sabia disso, principalmente quem está vendo a live depois, desculpa, tá? Mas a vida adulta é completamente o contrário de sexo. Se você quer transar, se você achava que sua vida ia ser feliz, você ia transar mais, fica adulto e não vai transar. Você não vai transar. Falou? Você não vai fazer um monte de coisa que você achou que você ia fazer. Entendeu? Por quê? Porque a gente está esperançoso, cheio de esperança, sacou? Mas pouquíssima visão, sacou? Você só vai conseguir viver um casamento massa, você só vai viver uma relação afetiva massa, ou uma casualidade, se tiver visão. O problema é que a maior parte das vezes a gente esgota a nossa capacidade de renovar a nossa visão em função do sofrimento. E fecha tudo, fecha. Qual é a questão? Você precisa relaxar, cara, na nave. A nave balança, e várias vezes que a nave balança, você tá toda arrumada, bonitona, cai, leva um tabacão, sacou? Mete a cabeça na lateral da nave. E tem que voltar a se renovar, sacou? Por quê? Porque o aspecto do sofrimento, segundo o Buda, não é o que junta e que o sofrimento não é o que une todos os seres. Sacou? Então, se for o sofrimento que for seu motivo para você desgraçar a sua vida, seja bem-vinda. Pode eliminar já, porque você só vai sofrer. Aí é uma garantia, sacou? E esse sofrimento não é o sofrimento pejorativo de alguém te castigando. É o sofrimento natural. Por exemplo, dos ossos crescendo, de você comer uma comida demais que estava dando prazer, agora já está dando dor. É a sua menstruação que vem todo mês e você, poxa, caramba, poxa, não sei o quê. E aí, todo mês. E aí, sofrimento vem das coisas mais comuns do cotidiano. Lembra que eu falei há pouco que o corpo era um calabouço? Ou você começa a aderir uma visão onde o corpo não é mais isso, ou está fatídico. Porque quando você começar a olhar no espelho daqui 20 anos e você estiver velha, a bexiga baixando, você espirra e mija, você quer fazer cocô e não consegue. Porque é isso que acontece quando você ficar velho. Eu testei, vai fazer um monte de coisa, mas vai tropeçar. Vai levar um tropeção, vai bater o joelho, vai demorar mais dia para cicatrizar. Se você não entender que o local para onde você está indo, essa morte para onde nós estamos indo, não é a sua morte, sacou? Você não vai morrer. Quem está morrendo é um corpo querido, amado, fofo, maravilhoso, mas que tem um tempo para ele, entende? Aí você começa a ajustar a visão. Porque é isso que pode parecer a coisa mais boba que a gente está falando, entendeu? Mas é a visão. Se você aliena tudo à ideia de sofrimento, você vai ser ideológico demais. Você percebe que na visão aqui você tem uma perspectiva de tomar consciência, e ele fala, né? Para consertar isso, porque ali questionou, tem como dar um jeito nisso?
Para consertar isso, alguns sentem uma necessidade interior de iniciar um caminho de gnose, ou seja, de iniciação, de auto-iniciação. Sacou? Tipo, gnose fala de eu busquei, eu estou primordial, é aquilo que você começa, né? Gnose espiritual e prática yógica, cujo propósito é destruir seu erro de identificação. Identificação com o quê? Com sofrimento. Pode crer? Seu erro de identificação. E revelar, dentro da percepção, sem intermédio de mais nada, o fato de que os poderes divinos de consciência, alegria, disposição, conhecimento e ação constituem a totalidade da experiência individual. Sacou? Então, existe uma forma de fazer esse ajuste. Você vai procurar um caminho espiritual, iniciar, tendo em vista que você precisa encerrar essa tendência em se identificar com esses objetos, porque ele falou no parágrafo anterior que esses objetos eles são de múltiplas formas, de várias características. Então, se você percebe que o que faz você sofrer, na realidade, é a identificação extrema, né? Ou seja, a sua capacidade, além de se identificar, é de colocar que os frutos desse resultado alteram o percebedor, né? É uma loucura, né? A gente faz isso treinado, viu, gente? A gente é treinado para fazer isso desde a infância. Principalmente quem assiste Disney, quem assiste filmes como a gente assistiu, sacou? É bonitinho a Dama e o Vagabundo, mas é uma lavagem cerebral na nossa cabeça, sacou? Aquilo faz mal para o nosso cérebro mesmo. A gente não vai conseguir desenvolver uma visão legal de tanto nas nossas crianças se a gente não trouxer reflexões mais profundas, se a gente deixar essas coisas incutirem esse tipo de valor na nossa próxima geração, é óbvio que nós vamos continuar colhendo toda essa forma maluca, afetiva que a gente vive nesse mundo moderno, né? Comentários, gente? Por favor, todas, para que a gente possa falar agora e a gente nem precisa entrar no outro capítulo. Não, o que tem na Dama e o Vagabundo? Assim, Cinderela, eu não lembro da história da Dama e o Vagabundo. A Cinderela eu lembro bastante, porque eu gostava. Você vai ter que assistir agora e me dizer. Eu, gente, eu tenho raiva da Cinderela, mas a Dama e o Vagabundo eu lembro. A Dama e o Vagabundo é até bonitinho, né? Porque eles são de categorias sociais diferentes, né? De cachorros, né? É até fofinho, né? Mas eu acho que o que sai, né, ali a questão toda é o que fica por trás do protagonismo, né? Então tem a questão da classe, tem a questão da fêmea ter trejeitos adequados e, né, enfim, aceitáveis. Então é uma coisa que vai diferenciar mesmo, identificar, né, as damas como com tais atitudes, os vagabundos vivendo em tal contexto, né? Então, assim, tem uma lógica, né, muito grande por trás que a gente é capaz de fazer vários paralelos com diversas desigualdades que a gente vive, injustiças, né? Então, tem o pano de fundo, né? Eu acho que muitas vezes os protagonistas, eles vêm, né, na forma dos filmes, dos contos, das parábolas, às vezes para mascarar um contexto, né, e uma corrente de pensamento, né, que vem ali por trás, revelando essas questões, né, sociais, a ideia da dominação, né, das hierarquias, né, enfim, esses processos que vão fazer com que, né, essas estratégias de dominação coloquem cada vez mais as pessoas distantes dessa potência, né, do que eu posso vir a ser, né, e deixar de deixar as pessoas conformadas mesmo, né? Eu acho que a intenção por trás, né, de todo esse cenário, esse contexto, é mais trazer uma conformidade, né? Normalizar certas coisas para que as coisas possam ser controladas, né? Para que a potência individual seja controlada, padronizada, modelada desde uma infância, né? Eu acho que é por aí. Que não é uma questão da história, né? Qual história, Dama, Vagabundo, Cinderela, mas eu acho que todas, né, têm muito esse pano de fundo. E se você pensar bem, a tentativa de fato, veja bem, capturar, né? É capturar a nossa percepção e atuar no nosso psicológico, porque isso tem
uma renovação. Isso não, a gente brinca assim, fala assim, como se nós estivéssemos falando de uma pessoa ou de algo que faz isso, como se fosse o Leviatã, como se fosse algo misterioso, os Illuminati, sei lá, uma ideia assim. Mas as pessoas, as mentes, elas estão tão confusas, sacou? Os grandes empresários, as pessoas muito líderes desse cenário, elas também estão confusas, elas nem sabem o que estão fazendo. Você acha que tem alguma diferença real entre uma pessoa que nasce em um lar milionário e que tem uma herança enorme, que tem milhões na conta, e você aí, sabe? Ou alguém que fez uma formação acadêmica XY, super, nossa, entendeu? E vai ter alguma coisa. Isso é que é legal. E a garantia, inclusive, da simplicidade no ser é algo tão belo, gente. Porque quando ele fala ali no início do texto sobre essa questão de darshan, se você entender que yoga é o esforço que você está fazendo para você se ajustar, compreende? Isso que ele trouxe aqui, ele fala, é destruir seu erro de identificação. Cabe você ser muito francamente formal e assumir que você erra pra caramba. Sacou? Sabe qual é o problema? É você se defender. Se você entrega esse fruto da ação, do erro, você também para de se tornar uma pessoa repetitiva. Às vezes, no casamento, por exemplo, às vezes a gente se questiona e a gente quer ter razão. Por quê? Porque dentro das discussões que envolvem processo afetivo, a gente tem medo de se mostrar vulnerável, sacou? E o importante é você fazer exatamente o inverso. O importante é você exatamente dizer, erro e erro mesmo, e errei de novo. Que merda. Inclusive, lamento que você tem que passar por isso. Desculpa, é muito mais coerente. Só que a gente tem medo de assumir que a gente foi estúpida, que a gente foi bravo, que a gente foi nervoso, que a gente exagerou. Vocês entendem? E isso é o grande ponto da visão, sacou? Não há problema mais nenhum em você ser falha. Só que para de bancar o contrário, porque senão você não está falando a verdade. Entende? E a verdade, Satya, tem muito valor. Muito valor. E o valor dela é exatamente preparar você para desenvolver um darshan. Porque senão você vai continuar sempre distorcendo a visão. Se você está fazendo uma coisa e você fala que estava fazendo outra, sabe a história do mentir ou do omitir? Tá ligado? Se você está dizendo uma coisa, mas quer parecer outra, isso não educa seu psiquismo. Inclusive, por exemplo, se você é uma pessoa preconceituosa, você precisa assumir que você tem dificuldade, por exemplo, com gays. Cara, eu tenho dificuldade com gay. Bom, então começa a partir disso, e não eu não tenho, e tá todo mundo vendo que você tem. Você mudou seu comportamento, seu tom de fala, achou que você está se movimentando pela presença desse cara, dessa mulher aqui. Entendeu? Um exemplo tolo que a gente vive hoje em dia, entendeu? E, tipo assim, as coisas mais bobas, né? Então, vocês percebem que a visão, ela vai condicionando as pessoas a colocarem várias pessoas em grupos, sacou? Em grupos. Exemplo, mulheres se separam de homens, em festas, em baladinhas, em lugares, homens fazem coisas que só homens fazem, mulheres fazem coisas que só mulheres fazem. Aí dentro dessas bolhas, milhões de mini bolhas, fazendo mini bolhas, sacou? E assim, as bolhas dialogando entre elas. Vocês assistiram Sandman? Fica aí a dica, assistir Sandman, uma série nova que está no Netflix, que fala sobre o deus do sonho, né, que foi raptado, preso, e ficou por um século preso, e quando preso, a humanidade parou de sonhar, afinal, o rei do sonho estava preso, e aí a humanidade caminha para um local de destruição, e aí é legal vocês verem esse processo, porque o spoiler é que existe um objeto de poder que faz as pessoas falarem a verdade, né? E que mais louco, então, tipo assim, a experiência de forçar a pessoa a dizer o que ela mesma está sentindo, falar a verdade mesmo, entendeu? E aí o spoiler é que nesse episódio fica muito claro essa questão de darshan, sacou? A pessoa tem uma fala, ela pensa uma coisa, mas a gente fala outra. Vocês conseguem entender isso? Que esse distanciamento entre o que se sente e o que se fala,
às vezes, não é coerente, é necessário coerência nesse aspecto. E é exatamente dar coerência para essas duas realidades se fundirem, ou seja, o que se fala, o que se sente e o que se faz, se fundirem, ou seja, manda para o inferno mesmo. Fala que ama mesmo. Você queria ter dito que amava e você não falou. Porque as pessoas pensam, eu não falei, você não fala só coisas que você não tem raiva, né? Cara, eu vou dizer para vocês, eu já deixei de falar para muitas pessoas que eu gostava delas, né? E eu não falei, e eu me arrependo às vezes disso. Inclusive, Júlia, gosto de você. Brincadeira. Vai falando para todo mundo na live. Tô zoando. A brincadeira é essa, sacou? Você tem que falar que gosta. Vocês conseguem entender que a gente reprime os sentimentos que são bons e maravilhosos e também reprime os outros sentimentos? Fala, Lia. Não, fala aí, sua mão tá em pé. Agora levantou, tem que falar. Tá. Não, eu fiquei pensando sobre quais são as estratégias, né, de promoção de uma visão rasa da vida, né? Eu acabei de terminar um relacionamento, e aí quando vem me falar de relacionamento, não sei o quê, Não, e é isso mesmo, assim, se você, eu gostei muito da fala anterior, que é tipo assim, fique atenta, até escrevi ali, vou colocar na minha parede, fique atenta, porque existe um processo é, de colonização, nós somos muito colonizados, né? Que é massificante do jeito que você diz, mas mais do que isso, ele é raso. E ele coloca, e isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito sobre o Brasil atualmente, assim, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de estimular e construir uma educação transformadora, que faça com que a pessoa se desenvolva inteiramente, e a gente coloca as relações amorosas num patamar, assim, altíssimo dentro da minha vida, assim, né? Dentro do que eu tenho para fazer da minha vida, dentro do que é realização. E isso destrói mesmo a autoestima das pessoas. Isso é destruidor, porque não sou eu só. Eu e vários amigos meus entramos numa leva de terminar casamentos e namoros. Tem, tipo, 4 solteiros agora, em menos de 2 meses. Pô, Tá? oportunidade para fazer uma boa festinha, hein? A gente está fazendo. A gente está fazendo. Mas é isso, assim, e uma das coisas que eu converso muito com os meus amigos, porque às vezes eles entram numa espiral e me ligam, tipo assim, Lia, me tira da espiral, porque é isso. Amigo, não é tudo na sua vida, ao contrário, você está valorizando uma coisa que é só você criou na sua cabeça, entendeu? Fica numa boa aí, porque isso é muito mental, um E é redemoinho desesperador. mental, e é desesperador, porque você não sabe sair dele, não tem outra alternativa. E eu acho que é muito desse processo colonizador que vem desses filminhos aí, que botaram, não só filmes, mas assim, a gente vê os nossos pais, o sofrimento dos nossos pais, né, que se separaram ou não se separaram, ou brigaram, e, enfim, eu sinto que, e aí eu conversei com outras pessoas que moram em outros países e tal, e que os relacionamentos, principalmente nos países muito desenvolvidos, que os relacionamentos não têm esse relacionamento amoroso, idealista e tal, ele não tem o mesmo peso do que tem aqui. E eu acho que é porque a gente é fadado da colonização a ter uma péssima educação escolar, eu digo, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento próprio, uma espécie de lazer muito massificante, que é a televisão, que é, enfim, as músicas da indústria musical. Enfim, tem todo um movimento, que eu acredito que o yoga está dentro dele, que é de, botar lenha nisso aí, sabe? Queimar esse negócio, botar fogo mesmo. Porque senão senão a gente vai, é um desperdício. É uma sensação que eu tenho que é um desperdício gigantesco de energia voltado não só para isso, né? Mas para várias coisas que o capitalismo impõe. Então a gente está sempre sendo ali, a gente tem que tomar muito cuidado. Do lado do meu altar tem uma frase que eu carrego comigo há alguns anos, que é: cabeça vazia, oficina do capital.
porque a cabeça vazia é a que maior possibilita eu achar que tudo que o capital me dá, de todas as materialidades, etc., é que eu vou conquistar. E eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem porque eu comprei um carro agora, entendeu? Eu vou ficar super bem porque eu comi aquele queijo caro que veio lá da Irlanda. Não vou ficar bem, cara, não vou ficar bem. Talvez eu fique bem por alguns segundos, mas eu não vou ficar bem, né? Não cair nessa, assim. Não cair nessa de várias coisas que o colonialismo impõe pra gente, né? Muito doido. Acho que Sim, é sim. isso, assim, acho que a gente tá construíram uma parede na nossa frente que a gente fica batendo a testa nela, sabe? Sim, Mas sim. ela é baixinha, dá para olhar por cima. Eu sinto isso, assim. Você falou uma coisa que ele traz aqui no texto, né? Quando você falou sobre nada disso vai trazer. Porque às vezes fica uma confusão. Realiza ou não realiza o desejo, né? Aí ele fala assim, ó, cujo propósito é destruir seu erro de identificação e revelar dentro da percepção sem intermédio de mais nada. Então, sem o intermédio de mais nada. A questão é, o que fica intermediando o objeto quando a gente está percebendo a realidade? Sacou? Já vou voltar a perguntar, né? O que está intermediando o objeto quando a gente o percebe na realidade? Então, às vezes, o objeto ele está revestido de muitos valores, de muitas informações, de coisas já pretéritas, construídas, talvez dentro de um processo de descrição de mundo, de infância, disso, daquilo, lá, 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 lá. O que quer que seja também não importa muito. Sacou? O que quer que seja, não importa muito. Porque no final das contas é como se nós estivéssemos lutando contra o mistério, sacou? Contra o incognoscível, o invisível, sabe? E quando a gente começa a lutar contra algo que é misterioso, abstrato e não pegável, não tocável, a coisa começa a degringolar mesmo. A gente tende à loucura, sacou? E inclusive a esquizofrenia, as distorções da realidade. Entende? Então tem que tomar cuidado mesmo. E em especial, se tratando desse aspecto que você trouxe, que é uma chaga, né, quase uma doença, né, que é a questão afetiva. Se não o fosse, nós não teríamos tantas músicas sendo produzidas só para esse fim, e todo um tanto dessas músicas estão falando sobre desgraça. Basta você ouvir as músicas que foram produzidas nos últimos 2 décadas no estado de Goiás e Minas Gerais e São Paulo, que você vai entender isso voltada para a musicalidade sertaneja, e você vai perceber que muita gente se eu ia falar se fudeu, mas eu vou falar se fudeu, mas se fudeu muito, sabe? Nossa, pra caralho. E fez tanta música terrível, entende? E os caras, linha de fuga, linha de fuga, linha de fuga o tempo todo. Bebe, 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 quer beber, e bebe, e vai se apaixonar, e daqui a pouco se apaixona, era a mulher da vida, e não sei o quê, volta pra mim. Nossa, eu só te tive uma noite. Eu só tive ela uma noite, e ela tá no meu peito pra sempre, eu não esqueço ela. É uma loucura. É isso aí que você falou, uma rala. Tipo assim, isso afeta muito o psicológico, gente. Isso afeta muito o psicológico. As músicas, presta atenção, hein? As músicas criam cenários psíquicos. Ouve uma música do Zezé de Camargo para você entender o que eu estou te explicando. No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando. E o cara começa a descrever, você vai ouvindo, você ouve o Chitãozinho Chororó. E essa é uma piada, mas se você for lá, é isso que você vai ver. Paisagens psíquicas, documentadas, estruturadas dentro de 3, 4 minutos. Você assimila aquilo ali e acha que aquilo faz parte de você, e usa aquilo muitas vezes como referência para poder perceber a realidade com base nessas coisas. Por isso que de evoluir espiritualmente pressupõe também uma coisa. Você não quer mais se distrair com a realidade. Você quer simplesmente desfrutar dela. Só. Então, hoje é hoje. Desfruta a realidade, sacou? A loucura vem exatamente da gente capturar tudo isso e tentar controlar tudo isso. E o que a gente vai perceber é que nós estamos falando aqui no Tantra de um mundo de poucos feiticeiros mesmo, de poucos guerreiros, de poucas pessoas para aderir. Porque é um mundo onde você é livre na ação. Mas você já ouviu a frase de que quanto maior o livre-arbítrio, menor a sua capacidade de escolha? Entendeu? Então, há um condicionamento.
Quanto mais esclarecida você for, mais difícil vai ser para você escolher. Porque você já sabe, e aí você não quer aquilo. Mas aquilo está ali, e agora, Lia? Como escolher um novo amor? Afinal, você já sabe. Como escolher um novo amor? Quem se escolhe quando se quer amar alguém? O que se está escolhendo? Quais são os blá blá blás mentais que vêm? Entende? É muito louco. Então, é um processo de visão. E isso é uma coisa muito legal, porque isso te protege, né? Porque o conhecimento não é também, do mesmo jeito que o esclarecimento faz você diminuir a sua possibilidade de escolha, quanto mais esclarecido você está, mais poderoso você está, mais protegido você está. Qual é a proteção que o conhecimento traz? A proteção do discernimento. O objeto vem e você consegue reconhecê-lo. Compreende? Então, veja bem, é possível que seu último relacionamento afetivo, ao invés de, pelo contrário, ter sido qualquer coisa ruim, todas as coisas ruins dele, ainda que você ou qualquer pessoa diga assim, ah, mas isso foi muito ruim, aquilo ali é o germe de uma semente de visão, de um darshan, sacou? Que se fez sofrer muito, provavelmente o darshan de escolha estava distorcido. Compreendem o que eu estou dizendo? E eu estou dizendo isso, estou aqui, posso passar por isso da mesma forma, né? Assim, no mesmo sentido, né? Não estamos falando disso, como ele falou, não é porque você fala da visão que você superou a parada. Simplesmente é a visão. Você levantou a mão, Regina? Você quis só... Não, só ia fazer um comentário aqui, né? Empático, que funciona, sabe? Assim, quando a gente sai, né? Eu passei pelo fim de um casamento, né, há 10 anos, e foi muito assim, né? As escolhas lá atrás, que foram por conta de um erro de visão muito grande, mas que aquilo foi, assim, o maior terreno fértil, sabe? Que eu poderia ter escolhido para minha vida, porque hoje, né, a coisa se configura de uma forma muito diferente. Eu estou num outro casamento, assim, muito frutífero, com muita parceria, assim, muito alinhamento, né? Então a coisa vem, assim, de coisas que ele no passado, né, quando geralmente é em retrospecto que a gente percebe a evolução, né? Não é na hora que você tá para fazer a escolha, é olhando para trás que a gente percebe as escolhas e os caminhos, né, que essas escolhas permitiram. Então, assim, não perca as esperanças, porque às vezes é justamente desse momento de turbulência que as coisas começam a se organizar e a gente tem mais clareza sobre o que quer criar, né? Então, eu acho que é bem libertador, assim, viver de forma consciente esses momentos de transição, porque, na verdade, eles são expansores, né? É isso. A segunda vez geralmente é melhor do que o primeiro casamento. Geralmente a segunda é melhor. A esperança, gente, não é só um sentimento bonito, sabe? Ela é a única coisa que sobra para no final de tudo, sabe? Qual palavra você traria? Assim, acabou, beleza? Acabou. Tudo acabou. Qual palavra que você traz? Sacou? Alguma coisa relacionada à esperança, a algo que está por vir, para que o mistério se revele novamente, correto? Confere? O mistério, né? E o mistério, que é o mais legal nisso tudo, ocorre dentro do silêncio, dentro desse poder de silêncio. Quando a gente, então, começa a compreender que a maior parte desse processo de visão nasce nos momentos íntimos, na autofeitiçaria, compreende? Na automagia, sacou? Isso é a grande magia, cara. Isso para mim é revolucionário, beleza? Se entender como o mago, o feiticeiro, o bruxo, ou qualquer nome que você quer dar, o cabeludo, sem cabelo, o de franja, ou sem franja, assim, qualquer nome. Você é a figura da alta magia. Onde que você faz magia? Quando você está no poder do silêncio. Assim você descobre como que está acontecendo. Se dentro desse espaço silencioso você começar a trabalhar isso como um espaço mágico, a sua tela mental, o seu espaço psíquico se transformar no seu lugar mágico, você vai se tornar senhora
e senhor, quem está ouvindo, né, da grande magia, que é o seu próprio universo. Você já imaginou que lugar maravilhoso se a gente conseguir fazer isso dentro da nossa mente? Sacou? Que lugar incrível que a gente vai conseguir viver? Não é massa? Só tem que treinar mais, entende? Nos momentos de intervalo entre esse encontro e daqui a pouco, aqueles momentos de intervalo onde você tem os insights claros, conscienciais, de que você... E aí o conteúdo que esteve nesse intervalo, esse totalmente vindo, né? Você trabalhando a visão, né? Eu enxergar isso, perceber o que está rolando, tal, e ir ajustando, né? Buscando esse ajustamento, porque se a gente está falando de ajustamento, gente, quer dizer que desde que você nasceu você pratica yoga, entende? Isso pode parecer muito fofo e romântico, mas é isso mesmo. Então, você está aí, daqui a pouco você vai sair, vai arrumar sua cama, vai deitar, já sua casa, você está continuando o projeto. Começa a trabalhar apenas uma coisa: torne esse espaço consciente interior um local mais divinizado. Divinizado pelo quê? Por habilidades, potências que são capazes de fecundar em você isso, né? Então, realmente, o espelhamento, começou a pensar coisas, está viajando, faz a questão dos espelhamentos, né? Pensa o contrário daquilo, trabalha, dialoga um pouco, não se assusta com esses pensamentos que uma das coisas que eu ouvi no meu trabalho mediúnico, quando a gente começou, e eu ouço isso há anos de uma mesma pessoa que eu adoro, ele diz a seguinte coisa: nunca se assuste com a sua sombra. Sempre que ela vir, olha para ela e mostra para ela um lugar de amor, sacou? Porque se você se assusta, o seu susto é a energia que alimenta, sabe? A sua dificuldade em trabalhar esse acolhimento, tipo assim, não existe nenhum mal maior, sacou? O mal maior é só esse, se você se assustar. E aí, pronto. Isso me ajudou muito, veja. Continuo aqui, né? Sóbrio, tô vivo, tranquilo. Mais ou menos, né, Fabiana? Júlia, comentários? Não, hoje eu guardo meus comentários. Hoje eu vou preservar a mensagem. Fabi, comentários? Muitos, eu estou refletindo ainda. Essa coisa de não se assustar com essa sombra é complicado, porque a gente quer se ver livre da sombra, né? E por vezes a gente acha, no caso, eu acho que eu consigo. Então, quando ela vem de novo, ela vem assustando. Ela vem armada, né, Via? Ela vem com o estilingue na mão. Exato. É isso que faz ela voltar mais forte, sabe, gente? É a gente rejeitar ela, né? Uma negação, assim. E muito legal, sabe o que é? Que realmente tem uma frase do budismo que diz: não estamos sós. Isso é muito bom, porque nós precisamos saber que estamos, o que quer que seja o que estamos muitos com esse mesmo estamos. Entendeu? Muitos com o mesmo estamos. Então você diz, estou assim. Muitas pessoas vão estar dizendo, estou assim. Se isso não é uma particularidade, se isso não te coloca dentro de uma exclusividade, sacou? Pode ser, e eu questiono, pode ser que na realidade o que a gente viva na ordinariedade seja algo muito semelhante para todo mundo. E se isso é algo que serve para todos, pode ser que em um local, numa camadinha um pouquinho acima, eu encontre a minha genuinidade e me enxergue em primeira pessoa, sabe? Assim, como um ser que está ali, né? Provisoriamente, mas finito, né? Muito finito. Isso ajuda. Isso ajuda, porque a gente precisa só tranquilizar que essas sombras e essas naturezas, esses fantasmas, são companheiros. A frase para encerrar, então, a noite, vou usar a frase do Nisargadatta Maharaj, que ele explica assim, ó, a casa é quem mora na casa. O nome, a casa, o endereço é XXX. Quem mora na casa é Fabiana Coelho.
Quem mora na casa ali é Lucas, sacou? Um pensamento, uma natureza, um objeto, algo chega nessa casa. É um visitante. Todos que chegam nessa casa são visitantes. O visitante, quando mora muito tempo numa casa, faz o morador se confundir e achar que não é só ele que mora ali desde o início. Nessa confusão, essa identificação faz com que a gente pense que esse visitante é o morador. E nós somos o visitante. Quem está falando agora? Para de viajar. Só existe um morador, apenas um habita. E esse que habita não é nada. Se ele não é nada, qualquer coisa que aconteça aí não é você, meu. Então, tem que sacar essa movimentação. Sacando essa movimentação, a essência do ensinamento é: eu só sei quem eu sou quando eu sei quem eu não sou. Então, Fabi, treina não saber quem você é, mas sim quem você não é. Quem não é, na realidade, são todas essas versões. Essas versões são falsas. Qual é a verdade? Sacou? A verdade é aquele que observa, é aquele que reside, é aquele que mora. Tive desejo de matar o Jonathan. Que bom, sacou? Desfruta desse desejo, até mentalmente faz uns assassinatos, puxa meu cabelo, tal. Volta. A mente é legal porque a mente deixa essas coisas acontecer. Sabe? Quantas vezes a gente não deu na cara do Bolsonaro? Entendeu? E tudo bem, sacou? Ele mesmo tá lá inteirão. Se pensamento tem poder, gente, não é bem assim, tá? Talvez tenha poder sobre você mesmo, sabe? A gente tem que sair dessa ilusão de pensamento tem poder, né? Sacou? O pensamento tem poder na sua cabeça. Sacou? Porque se fosse assim, era outra história. Então, a essência é o morador, os visitantes. Se você sabe quem mora, aquele que reside é aquele que habita. Quem habita? Eu. E quem sou eu? Nada. Sacou? Nem a menina de 10 anos que você já foi, nem a mulher de 40, nem o namorado do primeiro beijo, nem o filho que eu perdi, nem o filho que eu já dei, nem o filho que é meu, nada de... Isso tudo faz parte de um processo. E, por fim, é porque ele diz assim, se a gente não reconhece quem a gente não é, como que a gente vai saber quem a gente é? Sacou? E o que a gente é, em essência, são coisas muito, 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 muito afetivas. Só você sabe o quanto você é legal nessa casa que você é, entendeu? Várias qualidades aí nesse lar, né? Faz sentido, né, não? Então, vamos descansar? Vamos. Gostei, obrigada. Axé. Valeu, boa noite, bom final de semana. Bom fim de semana, hein? Pega leve, hein? Boa noite, pessoal. Sextou. Vai pela sombra, vem, essa é a dica, viu? Vai pela sombra. Tira o gravar aí,